parar de falar uma com a outra. E para isso temos aqui a Sónia Serrano e a Ana França. A Sónia Serrano é autora das Mulheres Viajantes e agora do recente Mulheres Viajantes no País de Salazar. A Sónia estuda esta vertente das mulheres, pelo menos desde que fez a curadoria com a Emília Tavares em 2010 da exposição no CCB Autorretratos do Mundo, que ainda temos também alguns catálogos, já está esgotada a edição, mas ainda temos uns últimos aqui na feira, da Anne-Marie Schwarzenbach, que nós tínhamos publicado na coleção de viagens com o seu... Como é que é? Morte na Pérsia. Morte na Pérsia. Sim, não foi o primeiro, porque nós fizemos dois ao mesmo tempo. Fizemos esse e o do Moravia, sobre a Índia, ao mesmo tempo. Portanto, eram os dois. É o primeiro em co-inauguração. Depois, em 2014, a Sónia, depois de ter estudado o percurso da Anne-Marie, decidiu dedicar-se mais a este tema e escreveu em 2014 Mulheres Viajantes, que é retrata o percurso de 18 mulheres desde o século IV até à nossa Alexandra Lucas Coelho. Portanto, fala muito das condições, circunstâncias, mulheres vestidas de homem para poderem viajar, todas as condicionantes que o facto de ser mulher se foi esbatendo, não é, ao longo destes séculos, para se conseguir viajar. São sempre viagens com muita aventura e normalmente com um registro escrito dessas viagens. Agora, mais recentemente, a Sónia, continuando nesta sua obsessão, acho que já posso chamar assim. Eu queria só dizer que este livro, As Mulheres Viajantes, vai na quarta edição em bolso, mas já tinha sido publicado e acaba de sair também no Brasil, na Tinta da China Brasil, onde fez um grande sucesso, pelo menos pelo que a comunicação que chega, não sei se de vendas, mas teve muita atenção, mediática. Entretanto, a Sónia continuou a estudar e fez uma tese de mestrado sobre de onde parte este livro, Mulheres Viajantes no País de Salazar, mas aqui noutra perspectiva. Se nas Mulheres Viajantes nós falamos das mulheres, do seu percurso, das suas viagens, neste segundo livro nós temos a perspectiva de mulheres estrangeiras que vieram a Portugal durante o Estado Novo, e neste caso são 8, e que escreveram as suas impressões sobre o país. E é muito curioso este livro porque para nós, enquanto leitores, ficamos sempre naquela expectativa de... Elas perceberam que vivíamos numa ditadura, elas só perceberam que era um país muito bonito, com uma natureza, com paisagens incríveis, mas perceberam que não havia liberdade. E são perguntas que eu vou fazer à Sónia. Temos também a Ana França. A Ana França é uma mulher viajante, portanto, temos aqui a estudiosa e a... Sim, agora, quando fizermos uma nova edição, já vamos por Ana França. Ana França é uma jornalista, tal como Alexandre Lucas Coelho. É uma grande repórter que normalmente tem esta queda para estar em cenários ou de guerra, ou de conflitos, ou a coisa nunca está boa para onde a Ana vai. Aliás, posso só dizer que este ano, quando na Síria, no fim de 2024, quando na Síria houve o golpe de Estado e foi deposto o Assad,
a nossa Ana França não passou o Natal com a família e decidiu ir passar o Natal para a Síria. E portanto a minha solidariedade para com a mãe da Ana, atenção, que ele já está ali, sou muito solidária consigo porque realmente isto dos filhos, enfim, só nos trazem problemas. Mas para além desta queda da Ana França, ela tem outra. Em que é muito justo compará-la com a Alexandra Lucas Coelho. A Ana França escreve muitíssimo bem. É uma grande prosadora e consegue sempre levar-nos nos textos que nós estamos habituados a ler no Expresso, mas nestes livros, porque tem que haver um cuidado diferente, não é? Porque um livro fica sempre, um jornal deita-se fora, ou deitava-se, agora não sei, agora já não sei como é que é. Mas há um cuidado diferente, porque o texto fica fixado quando publicamos em livro. E portanto, para mim, enquanto editora destas duas senhoras, é um grande orgulho, até porque são duas mulheres de armas e pronto, isso agrada-me, não é? Isso agrada-me. Deixa eu ver se eu tinha mais alguma coisa para dizer. E agora, a Ana, a Ana escreveu sobre a Ucrânia, fez um diário na guerra da Ucrânia, esteve lá várias vezes e portanto, que nós publicámos na literatura de viagens, e também foi para Lampedusa várias vezes, vai de férias. Quando ela tem férias, o que ela decide fazer? Vou até Lampedusa novamente, e portanto fez uma investigação sobre este livro. Parte muito do desastre de 2013, onde morreram o maior número de migrantes que nós, quer dizer, até aí, não é? E faz um retrato da gente de Lampedusa, do cenário, de como é que recebem os migrantes, enfim, conta várias histórias, mas eu ia me focar mais nas mulheres viajantes, e ia começar por ti, Sónia. Porque esta opção e pronto, e o que é que vamos ter a seguir? Olha, isso é uma boa pergunta, Bárbara, na qual eu estou a pensar. Vamos continuar no tema. Este é um bom tema. Este das mulheres viajantes no país de Salazar não era suposto ser mulheres viajantes, era suposto ser viajantes no país de Salazar apenas. Mas primeiro cumprimentar as pessoas que estão aqui, muito obrigada por tirarem este bocadinho e estarem aqui a partilhar connosco. E obrigada, Bárbara, pelo convite para estar aqui. E foi um prazer conhecer a Ana. Nós, entretanto, conhecemos hoje, mas já temos andado a falar um bocadinho, porque o tema da viagem e da escrita é muito apaixonante e, portanto, acabamos por estar a comunicar. Eu a seguir não sei, tenho que pensar. Este realmente não era suposto ser só sobre mulheres, mas depois achei que fazia sentido, porque quer dizer, houve muitas pessoas que viajaram a Portugal durante o Estado Novo, não é? E viajar, não vai ver, aqui temos duas coisas diferentes que eu, quando pensava sobre esta sessão, as viagens que a Ana faz são uma coisa, ou seja, é uma viagem com um objetivo muito específico, não é? Que quer dizer, não sei se quando começaste a fazer a viagem era esse o objetivo, mas imagino, quando foste para a Ucrânia, de facto o objetivo era fazer uma reportagem sobre, e portanto esse fim da viagem é um fim que não aparece muito nos meus livros, apesar de eu, por exemplo, falar da Alexandra Lucas Coelho, mas ainda por cima, no caso da Ana, que ela está a fazer uma reportagem de guerra, quer dizer, aí já eu tenho imenso prurido em falar disso como viagem, porque a minha viagem tem sempre uma parte, não é propriamente de ócio, não é, mas de algum lazer, de alguma, não desse fim tão específico e tão objetivo e tão necessário, não é? Que é dar testemunho, por exemplo, do horror que está a acontecer na Ucrânia, ou da questão dos migrantes, da passagem que eles fazem entre a África e a Europa, que é uma coisa. Eu li os dois livros, li os dois livros numa sentada, e aquilo foi uma coisa, é de facto tirar o fogo mesmo. Eu recomendo muito os dois livros da Ana, porque podem estarem muito bem escritos. Mas curiosamente, eu dava por mim a pegar. Desculpa se eu fugi, já estou aqui a pedir para o outro lado.
Eu, quando comecei a ler o primeiro da Ucrânia, eu dava por mim a pegar nas coisas que eu conseguia identificar de literatura de viagem, mais propriamente a parte que é quando começas a dizer que estás em Trieste, e começas logo a citar John Morris, a minha deusa, não é? E que eu acho muita piada, né, de estar sozinha no inverno em Trieste, que é a cidade preferida. Foi por causa de John Morris. Eu acredito que sim, aliás, é uma das cidades que eu ainda não consegui. Mas de certeza que não vou, porque com esse frio eu não consigo aguentar. Mas acho que uma altura que esteja menos mais calor. Então, tem por mim, ou seja, as partes em que ela faz ali um bocado de reflexão sobre a viagem, ela fala disso, é a parte que, não é a parte que mais me interessa no livro. Atenção, o livro é super interessante e como reportagem é excelente. Mas aquela parte em que aparece o autor, aparece a viajante, não é? Essa parte eu acho muito interessante. E está muito bem escrita e, portanto, acho que vale. E ela fala muito dessa questão que também aparece no meu livro, sobre, fala sobre isso, sobre a questão de o que é ir para um país, um jornalista que ir para um país em que sabe que há uma ditadura. E, portanto, o seu olhar fica condicionado por aquilo que a autoridade quer que nós vejamos, não é? E até que ponto é que quem viaja para um país nessas circunstâncias, que foi o que aconteceu, estas pessoas, estas mulheres que vieram a Portugal, o meu livro, entre os anos 30 e os anos 60, como é que elas viam o país? Obviamente que também era outra época, não é? Mas a maior parte delas, de facto, deixaram-se completamente embalar naquilo que era a conversa da propaganda, não é? E, inclusivamente, há pessoas que eram nitidamente, enfim, contra regimes fascistas, como por exemplo foi a Anne-Marie Choisenbach, quando veio a Portugal, achou Portugal lindíssimo e o regime muito, enfim, eu percebo, quer dizer, a gente tem que também contextualizar na época, não é? Também não nos podemos esquecer que não havia liberdade de imprensa e a informação não circulava da mesma forma, quer dizer, se calhar não percebiam, não era uma coisa muito escondida, atenção. Eu acho que a Anne-Marie tinha a obrigação de saber isso, mas pronto, como jornalista tinha a obrigação de saber isso. Inclusive neste livro há um livro, agora vai como é que elas chamam, estou com a cabeça mesmo ainda, vim ontem de viagem, mas estou a ver assim. Há uma autora que ela é Patricia McGowan, que é uma das mulheres que vem a Portugal e escreve um livro e ela é uma militante comunista e, portanto, percebe perfeitamente o que é que está a ver. E sabe, ela tem ascendência portuguesa, sim, e, portanto, essa percebe. As outras todas não, as outras todas fazem uma apologia do regime porque querem fazer, quer dizer, a Gabriel Reval, que aqui nos anos 30, e, enfim, e são todas muito entusiastas em relação ao Salazar, até também por oposição em relação ao que estava a acontecer no resto da Europa, não é? Também havia esse contraponto, embora eu deteste aquela coisa de se achar que Portugal é uma ditadura mais branda, ou isso, quer dizer, isso não existe. Mas de facto são mulheres que viram o que viram, em alguns momentos sabiam que estavam a ser condicionadas, mas fruto da época, inclusive, por exemplo, a maneira como elas olham para as mulheres, não é? Como dizem, bem, as mulheres não frequentam os espaços públicos, estamos a falar de mulheres francesas, inglesas, isso, portanto, que vinham de países onde a mulher tinha presença no espaço público. Em Portugal, em Lisboa, as mulheres não frequentavam o espaço público, não estavam em cafés. E elas achavam isso normal. Pronto. E, portanto, há uma certa complacência em olhar para a sociedade portuguesa, porque, apesar de tudo, é isso. Em Salazar, estávamos num período de paz, enquanto o resto estava na guerra, não é? E acho que já não sei o que é que me tinhas perguntado, mas, entretanto, já me senti. Não, eu tinha-te perguntado o que é que tinha a seguir, mas em relação a este livro, em relação às mulheres viajantes no país de Salazar, tu fizeste uma grande pesquisa para isto, ou seja, tu não encontraste, todas as que encontraste com livros publicados estão aqui. Sim, essa era outra coisa, eu esqueci uma coisa. Quando eu disse a minha primeira versão do livro, ao fim da investigação, tinha a ver com viajantes que tivessem vindo a Portugal durante o Estado Novo e como é que a sua percepção do país tinha sido filtrada pelo olhar da propaganda. Isso foi a premissa.
E depois, quando comecei a perceber que havia muitos viajantes, houve muitos livros escritos, comecei a tentar funilar, não é? Pensei, bem, já que falo e já que investigo sobre mulheres viajantes, por que não reduzir e que o critério ser que a autora seja uma mulher? Pronto. E foi a partir daí que comecei. E depois foram livros que eu consegui encontrar, exceto 2. O resto não tem publicação em Portugal. E, portanto, no fundo, também era uma forma de resgatar um bocadinho de esquecimento estas narrativas sobre Portugal e que eu acho que nos dão até um conhecimento sobre os portugueses, não é? Que eu acho que é interessante. E muitas das coisas que se falam, que elas veem em Portugal e que eram também um bocadinho a narrativa da propaganda, nós ainda interiorizamos hoje em dia, não é? Aquela coisa, sobretudo, a narrativa sobre a figura de Salazar está interiorizada ainda no português comum, que acha que Salazar era um homem que enriqueceu, que era um homem honesto, que era trabalhador, que eram aquelas coisas todas. Eu acho que isso é interessante e, no fundo, prova que, de facto, a propaganda, o António Ferro, foi genial no seu trabalho, isso é sem dúvida nenhuma. Ana, o que tu achas desta ideia de poderes ser protagonista de um próximo capítulo de um livro da Sónia? Já te imaginaste, já te viste como uma mulher viajante? Eu já ganhei o dia, só que em comparação com a Alexandra já está bom, já posso ir para casa. Sim, assim, eu acho que considero uma mulher viajante, mas apenas na medida em que muitas pessoas da minha geração, escrevendo ou não sobre isso, viajam mesmo muito. Não? Sim, mas tu escreves. Sim, ou seja, sim, nesse sentido posso-me incluir nas mulheres viajantes que produzem alguma coisa sobre o que viajam, mas é uma escolha das pessoas escreverem ou não, porque já não é uma escolha, é uma escolha viajar, mas não há nenhum impedimento, além do óbvio impedimento financeiro ou de férias. Para alguns sítios será mais perigoso viajar com mulher, para outros menos, mas não existe um problema de o marido ter que deixar, de teres um tutor, não sei, de só poderes viajar, pedir autorização, como tu escreves no livro, para te ausentares do país e tinhas que pedir essa autorização ao marido no tempo do Estado Novo. Isso para mim é uma coisa impensável, é mesmo uma coisa muito ofensiva. A movimentação enquanto humano, seja para onde for, e isso estar dependente de uma terceira pessoa, não porque eu seja menor, mas porque eu sou mulher, ou negro, ou chinês, ou do que não ser a maioria, ou do que não ser um homem, isso para mim não é que eu não soubesse antes de ler o livro, mas eu sublinhei imensas passagens sobre essa condescendência que as mulheres escritoras mostram com a condição da mulher em Portugal. Parece sempre que é uma coisa que aconteceu, que não é imposto por uma ditadura. Nós somos descritas. Estava aqui à procura porque eu sublinhei, por exemplo, sobre as bordadeiras de Castelo Branco. As mulheres e raparigas responsáveis por este habilíssimo bordado, que executam sobretudo à noite e aos domingos ou dias de festa, são as mesmas que trabalham todo o dia nas vinhas e nos campos locais, e parece incrível que os mesmos dedos possam fazer trabalhos tão opostos. Parece quase bonito, não? É quase bonito trabalhar 24 horas por dia, incluindo ao domingo e aos feriados. Enquanto se faz uma coisa na terra e outra laboriosamente, estas rendas de bilros, quando também se fazia a apanha também se ia para a pesca do bacalhau. Há muitas, e há a entrevista do Salazar a Rebal, não. Sim, é incrível porque ele não, ao contrário, ele diz que não acha que as mulheres devam ser independentes. A mulher não é uma coisa, ele espera conseguir lutar bom para as mulheres. Ele espera conseguir lutar para sempre para as mulheres não terem uma vida separada do casamento. Isso é um desígnio da vida dele enquanto político. As mulheres não terem uma vida independente do casamento. E está escrito, ele diz isso, não é. Ninguém não é inventado, não é estar. Ele escreve, ele diz isso, não é? Há muitas. O Ferro, como dizias, é um propagandista brilhante, mesmo brilhante, e tenho a certeza que há muita gente a aprender muita coisa lendo o que ele fez, o que ele escreveu na altura. Hoje em dia, infelizmente. Eu gostei mesmo muito dos. Olha, aqui uma coisa do Ferro.
Como dizia António Ferro, a ausência de ambições doentias e disruptivas da promoção social, a conformidade de cada um com o seu destino, o ser pobre mas honrado, pautavam o supremo desiderado salazarista de viver habitualmente, paradigma da felicidade possível e, portanto, para usar uma expressão do próprio chefe de governo, uma vocação para a pobreza. Portanto, tudo isto é descrito por estas mulheres dos quais tu falas de uma forma natural, como se as pessoas aceitassem e gostassem de viver daquela vida de campo, com muito trabalho, de sol a sol, mas de alguma forma livre de grandes exaltações, desejos, vontades. Isto era-lhes imposto, não é? Havia pobreza, assim, de uma forma, como se calhar não existia em muitos países da Europa, fora o leste na altura, não é? Isto é tudo descrito como aconteceu a este povo, esta pobreza, que eles até não renegam, não lutam. Mas é o elogio da pobreza. Atenção, de facto, houve uma grande evolução nos direitos humanos e nos direitos das mulheres, obviamente. Temos estado sempre a conquistá-los. Mas esse discurso de hoje as sociedades ocidentais, as famílias estão todas destruturadas, não há ninguém para tratar das crianças nem dos velhos, porque as mulheres se emanciparam e, portanto, para elas era melhor estarem em casa, porque não tinham preocupação, não tinham a pressão de ter que garantir o seu sustento. Está a aparecer. Infelizmente é um discurso que é muito assustador e que vemos até reproduzido por mulheres, que é uma coisa que ainda mais, é uma coisa que me faz muita confusão. É como é que há mulheres que acham que isso é bom, ou seja, não está a ver, eu não nada contra quem queira ficar em casa, trabalhar, casar, ter filhos, não é disso que se trata. Mas achar que isso é o desígnio que tem que ser cumprido pela mulher, isso é uma coisa que me faz muita impressão. Quando numa altura em que nós achamos que os direitos das mulheres, etc., já estavam conquistados. E há uma série de coisas que de repente. Mas é um pouco. Assim, o que está a acontecer, por exemplo, agora em Portugal, parece que foi 15 dias que aconteceu, não é? De repente ontem estávamos com um governo de esquerda, não sei o quê, maioria, tal, e de repente estamos agora com um partido de extrema-direita, a segunda força política. Isto há uma rapidez de mudança que eu não sei se de alguma maneira também amplificado muito pela comunicação social e depois, não sei, que permeia todo este nosso sentido. Mas eu acho que nós, enfim, como mulheres, como agentes da sociedade, o que temos que fazer de facto é resistir muito a esse tipo de discurso, não é? Porque às tantas, eu às vezes não lia coisas aqui do livro das mulheres no Pedro Salazar e que eu digo, mas isto hoje em dia, de repente há discursos muito parecidos. A ressoar qualquer coisa, que era uma coisa que para nós era inimaginável, pelo menos eu nunca pensei nisso, percebes? Mas começa a ressoar. Onde é que isto. Enfim. Com gente muito nova, ainda por cima. Ana, tu vais. Tentaste ir para Gaza, vais para o Irão. Quando é que vais para o Irão? Quando é que vais para Israel? Deixam-te entrar lá, já não está ali a tua mãe. Como é que é? Qual é que é agora o destino? Os jornalistas ocidentais, aliás todos, sejam ocidentais ou não podem entrar em Gaza. Sim, Alexandre tentou várias vezes. Acho que a maioria dos jornalistas internacionais já enviaram pelo menos 1, 2, 3 ou 10. Foram vários mortos, se calhar é melhor não Sim, ir para lá. os que lá estavam são os que já estavam antes do 7 de outubro, que ficaram. Muitos foram saindo por serem cidadãos norte-americanos, além de palestinianos, por terem ligações ao Egito ou à Arábia Saudita e foram saindo. Mas tudo o que se sabe de Gaza é a partir das pessoas que eram jornalistas lá, não é? Que já eram residentes lá, ou a France Presse tinha mandado para lá, mas estavam lá no dia em que aconteceu aquilo e escolheram não sair. Não há ninguém que tenha entrado. Eu não faço ideia quem é que tentou, quem é que não tentou. Eu fiz os meus contactos, que são iguais a qualquer outro jornalista faria, que é enviar um e-mail para as autoridades israelitas que controlam a entrada de tudo em Gaza. Não posso fazer mais nada. Se pudesse entrar em Gaza, já tinha ido para Gaza, como creio eu muitos dos jornalistas que cobrem internacional. Hoje, ou há uma semana, começou outro tipo de guerra, não é? Que é entre o Irão e Israel.
neste momento, eu não sei se já abriram outra vez as linhas aéreas, mas também não era possível ir para Tel Aviv, nem para a Jordânia. Aliás, os portugueses foram trazidos por voos humanitários ou arranjados por mulher, não comerciais. E Atenas ontem vi para aí 5 voos para Tel Aviv. Pronto, então é porque mas durante 2 dias com o espaço aéreo não permitiam. Eu tenho um problema que é, eu não tenho capital para ir para todo o lado que quero e infelizmente os jornais hoje em dia também não. Portanto, os jornais não pagam assim aquelas viagens incríveis que antigamente nós víamos os repórteres a fazer e que talvez a Alexandra tenha sido uma das últimas repórteres a usar mesmo muito bem a oportunidade que lhe foi dada de passar 2 meses na Palestina. Muitas vezes a Alexandra foi com o dinheiro dela e depois o público voltou a dar e depois ela não sei o quê, ou seja, é preciso ir rápido e os jornais estão a decidir e tu vais. E depois, normalmente, dão-te o dinheiro de volta ou, sei lá, pões umas despesas ou há formas de contornar isso. Mas sei que ela, por exemplo, depois do 7 de outubro não foi por jornal nenhum. Aceitaram, foi publicar depois as crónicas na CNN também, ela falou para a CNN e no público. Mas não previamente, ou seja, é preciso um investimento grande da pessoa para ir agora para Israel e arranjar um tradutor, um motorista, um hotel. É muito caro, mesmo muito caro, e quando há conflitos, obviamente é ainda mais caro, essa tradução e isso. E portanto é muito difícil, são opções, isso era outra conversa, que é quais são as opções do jornalismo hoje em dia e onde é que se investe o dinheiro. Desculpa só interromper um bocado aqui, é que esse tipo de investimento no jornalista, de uma viagem, fazer uma reportagem num sítio que está em guerra, ou não é guerra, enfim, mas leva-nos a que é o jornalismo literário, não é? Enfim, está, não sei se está aqui em desuso propriamente, mas de facto com a questão da internet, das pessoas em direto conseguirem pelo telemóvel lançar, aliás tu próprio falas disso no livro, quando dizes que hoje em dia é preciso o site do jornal tem que estar sempre a receber notícias, quer dizer, é impossível alguém escrever, um jornalista escrever uma peça com profundidade, com pensamento, com alguma maturidade, com leituras várias, se a necessidade, a vividez que há pela notícia é ao segundo. Isso é completamente incompatível com alguém ir para lá, ficar meses, estar ali a escrever, não sei o que, para chegar um livro. Eu dou-vos parabéns, a sério, porque acho que é tão importante este género de livros e o jornalismo literário continua a ser tão importante. E não em Portugal, não é? Nós somos pobrezinhos e é ainda mais difícil. Não temos um New York Times ou uma coisa assim a pagar. E se calhar já um New York Times também não paga. O New York Times tem um repórter em todos os países da ONU. Pelo menos um. Mas Sónia, essa também é uma das características que estamos a falar aqui na parte financeira. É que a maior parte destas mulheres viajantes que tu retratas no teu primeiro livro eram de facto mulheres ricas. Quem é que podia ir a maior parte? Porque era muito difícil, não é? Viajavam com burros e coisas. Os seus vestidos vitorianos. Exatamente. Sim. Não abandonavam os vestidos para andar à caça de jacarés ou de jabalis. Mas por acaso eu não estou completamente de acordo com isso de que elas eram ricas. Havia muitas que, aliás, há uma, por exemplo, que é a Ida Pfeiffer, não é? Que é aquela austríaca, muito antipática, mas que ao mesmo tempo é muito divertida, as coisas que ela praticamente, enfim, politicamente incorrente hoje em dia, mas que tem uma certa graça. E ela era muito pobre, ou seja, muito pobre, ela não tinha dinheiro nenhum. E, portanto, depois começou a ganhar algum dinheiro com os livros que foi publicando e que vendeu, porque ao mesmo tempo não queriam que as mulheres saíssem de casa e vendessem e escrevessem sobre as viagens. Depois, quando publicavam livros, eram muito bem recebidos e eram muito comprados, eram muito populares. Mas ela é chamada a primeira mochileira da história, porque ela ia com pouquíssimos meios e, portanto, acabava por entrar em barcos, não sei o quê, e agarrava-se a caravanas de camelo. Não era escolha, era a maneira que tinha de conseguir chegar do ponto A ao ponto B, pronto. Ou seja, a Anne-Marie Schwarzenbach, que era rica realmente, ela pôde escolher, não são assim tantas. Muitas delas eram pessoas que eram relativamente rodeadas, só que tinham uma grande... Eu acho que a vontade de viajar é uma coisa que é inexplicável, é como gostar de ler, não é? Quem quer, mesmo que não tenha um tostão, vai. Eu sempre achei isso. Quem quer mesmo viajar, consegue ir, arranjar forma.
Eu também sou da geração em que as viagens se tornaram mesmo muito mais baratas, não é? Também houve aquela coisa de Ryanair ter voos a 1€, só tinha que se pagar as taxas. Isso é uma coisa muito diferente, mas chegar rapidamente a um sítio de forma é imensamente poluente, isso é um problema. As viagens de comboio, recentemente nós fizemos uma viagem à Europa, eu e o meu namorado, e foi tão caro ou mais caro andar de comboio que nós preferíamos do que de avião. Porque de Viena para Bruxelas pagámos 20€ pela Ryanair e de Ljubljana para Viena pagámos tipo 70 de comboio e provavelmente é muito mais caro, muito lindo, incrível, preferi 1000 vezes, fazia tudo assim, mas não é muito possível, tendo 12 dias de férias em agosto e 12 dias em outubro, a perder todo esse tempo a viajar de comboio, que eu preferia o barco, coisas longas e para pensar na vida. E para... Sim, tudo, mas não. Mas eu mesmo assim continuo a considerar muito privilegiada, porque os sítios que eu já vi, se calhar com as dificuldades que estas mulheres tiveram, não era possível, não é? Por exemplo, eu sempre, quando eram mulheres extraordinárias, eu não acho que eram mulheres muito comuns, mas que tiveram um ímpeto mesmo de partir. Eu acho que quando a gente acha que as outras são extraordinárias, é que parece, ninguém consegue, só alguém muito extraordinário. Eu combato muito essa ideia porque acho que não é preciso ser extraordinário, é preciso só ter vontade de fazer as coisas. Pronto. E obviamente, às vezes há um golpe de sorte, não vou dizer que não, isso é também necessário. Mas é necessário, sobretudo, essa vontade, esse ânimo de partir, também ter as circunstâncias apropriadas, não é? E pronto, e pôr-se à estrada, no fundo, é um bocadinho isso. Eu não sei se há alguma questão, se alguém quer fazer alguma questão, colocar alguma questão às nossas autoras, antes de fechar. Não sei se vocês querem assim, não. Queria só dizer uma coisa que achei muito interessante nos dois livros da Sónia. Aqui na página 40 deste livro fala-se de uma coisa que é basicamente as mulheres não se imporem muito. Lembras-te dessa conversa que nós tivemos? Não se imporem. As mulheres viajantes, aliás, a maioria da literatura de viagens que eu consumi na minha vida, estranhamente, não foi uma escolha, é escrita por mulheres. Fui conhecendo uma, depois outra, de Anne Morris, Martha Gellhorn, pronto, que já é mais jornalista, mas muitas mulheres que eu li. Anne-Marie, para mim, foi uma das primeiras mulheres que eu li e pensei que isto é que é literatura de viagens, precisamente pela coleção da Dita da China, onde eu li, obviamente, muitas das coisas em português que li sobre viagens. E uma coisa que eu sempre notei, em oposição à literatura de viagens escrita por homens, é que as mulheres não estão pouco habituadas a lugares de liderança e por isso não têm uma grande necessidade de dominar o meio onde estão as conversas e tornam-se observadoras muito melhores, porque não há um desejo quase biológico de controlar o outcome daquela situação, ou agora vamos decidir para onde vamos, ou vamos decidir o que fazer. Elas estão, infelizmente, não é? Porque obviamente é a condição que lhes impuseram, não é uma escolha, mas acabam por ser observadoras mais distanciadas, que eu prefiro, também talvez pela minha carreira jornalística, mas gosto muito mais de ler as mulheres na medida em que parece que estão realmente a absorver o que estão a ver e não estão a tentar, de alguma forma, influenciar o decurso daquela, sei lá, discussão ou momento histórico, como a Gertrude Bell, por exemplo, que teve mesmo em momentos de formação do Iraque, coisas muito importantes, mas por algum motivo parece que quase conseguem ser relatores distanciados, porque estão tão interessadas nos outros. Talvez isso também seja biologia, não sei até que ponto é que é imposição ou não é. É possível que seja imposição da cultura. Eu aí não concordo, ou seja, eu não acho que haja um determinismo biológico das coisas, claro. A mulher é mais observadora, ou fica mais distante, ou não tem essa ambição de poder. Pelo contrário, eu acho que esse discurso é o que são milénios de patriarcado, não é que a gente diz. É exatamente esse discurso. Isso. Exatamente. E essa coisa, eu falo isso no livro, essa vontade de mapear, não sei o que, as mulheres também tinham. As mulheres não tinham os meios e as circunstâncias que eram dadas aos homens. Agora, isso existe, que depois existe essa seja uma consequência de uma coisa má, não é? Isso acho que sim, claro. Acho que sim. Agora, pronto, a questão de
Acho que depois é tudo igual, homem e mulher, mas... Sim, não quer dizer que eles não tivessem, obviamente, desejo de carreira ou de... Claro que sim. Questão de poder e querer conquistar sim, e não sei o quê. Faria estar, por exemplo, colada-se, por ser a primeira a fazer as coisas, não sei, talvez sentidíssima quando alguém conseguia ultrapassar e tal. Portanto, era mesmo, via-se que era e fazia essas coisas com os homens, portanto... Eu sempre fui um bocadinho contra essa questão do determinismo biológico, achar que por ser mulher, mas é verdade, nós temos em cima de nós aqui uma série de camadas de e tal, que se calhar nos faz agir de uma maneira um bocadinho diferente. De uma maneira que para mim é boa para a literatura, mas é péssima para a história da mulher. Mas é que também tu dizias, essa questão de estás como observadora, também deves estar mais distante e mais apagada no fundo, não é? Sim, isso para mim é um determinismo da minha profissão. Não é que eu não senti assim tantas vezes na vida que me tenham posto de lado de falar, ok, por ser mulher. Quer dizer, se eu se calhar fizer uma análise super aprimorada, se calhar lembro-me de uma ou duas vezes, mas é uma questão de profissão, não é? Ou seja, eu própria não me envolvo nas conversas. Se eu vir uma discussão no sítio onde estou a reportar, eu quero vê-la de fora, não vou estar a dar opinião a dois ucranianos que estão a decidir o que é melhor para o país, se é fazer a paz agora, se é contra a OTAN. Eu só quero observar isso, não é? Não quero necessariamente dizer-lhes o que é melhor para eles, não é? Eu não sei se vocês querem continuar. Há uma pergunta? Obrigada. Para a Anya. Tu viajaste a Lampedusa várias vezes. Qual é que foi o momento em que tu percebeste o que estava a acontecer em Lampedusa e a dar um livro? Quando é que isso te surgiu? Vai ser agora? Vou juntar as minhas notas todas? Ou desde o primeiro momento em que chegaste lá já tinhas isso pensado? Obrigada, Cia. Não, Lampedusa é, para quem escreve sobre migrações, uma espécie de casa espiritual, é quase aquele sítio onde tens de ir se escrever sobre migrações, um pouco como Jerusalém no Médio Oriente ou outras cidades históricas, Istambul, como se te interessares pelo Ocidente Oriental. Lampedusa é esse espaço muito incrível, onde chegam mais pessoas do que a qualquer outro território europeu, pessoas de outros países, e portanto é muito fascinante, mas eu não tinha ideia de escrever um livro, eu não tinha ideia de escrever livro nenhum antes do livro da Ucrânia. Ou seja, foi um bocado por ter escrito o livro da Ucrânia que comecei a pensar que outras coisas que eu já tinha feito antes poderiam, se eu voltasse lá ou se atualizasse o que já tinha escrito, poderiam ser livros também. Eu não tinha pensado nisso antes do diário da Ucrânia, já tinha ido a Lampedusa muito antes de ir para a Ucrânia, em 2018. E aquilo pareceu, eu escrevi uma história para o Expresso, uma reportagem sobre as personagens de Lampedusa que ajudavam os migrantes e tudo isso, mas não era com a intenção de escrever um livro. E então depois de escrever o da Ucrânia, percebi que havia uma data de outros assuntos que eu já tinha tratado no Expresso que potencialmente poderiam ser desenvolvidos com mais ou menos tempo, se eu voltasse lá mais vezes, mas não foi. Eu não cheguei a Lampedusa a primeira vez e pensei, uau, quero escrever um livro. Foi por ter escrito a reportagem e por depois da reportagem me ter apercebido que aquela ilha tinha mudado mesmo muito com o naufrágio de 3 de outubro. As pessoas mudaram, os lampedusanos mudaram, não. A Europa também quase que mudou, infelizmente não mudou, mas os lampedusanos mudaram bastante e aquele foi um bocado o momento em que eles assumiram que a vida deles não iam ser só ilhéus que têm algumas coisas turísticas para oferecer ao mundo, iam ser também pessoas que recebem outras, de outros continentes, pessoas que recebem outras que vêm em condições que não são turísticas, que vêm em condições muito complicadas. E não é, receber um turista é muito diferente de receber uma mulher que foi vítima de dezenas de violações e engravidou dessas violações. Não é o mesmo público e eles tornaram-se uma ilha receptora de tudo, tanto do que é que dá dinheiro e são turistas e é normal, as praias são absolutamente paradisíacas, é tipo ir às Caraíbas, mas na Europa. E então esta dualidade de receber pessoas porque tens de fazer dinheiro e esse dinheiro às vezes também investido em receber pessoas que precisam mesmo de ajuda e que não vêm para gastar dinheiro na tua terra, vêm na verdade para usufruir dos recursos da tua terra que já são muito poucos para os lampedusanos. Eles também não têm recursos, apesar de serem europeus. Foram muito deixados, muito abandonados por Roma
não têm uma ala neonatal até hoje, não podem fazer análises específicas, só podem fazer. Aquilo é basicamente uma coisa que, se tiver de partir uma perna, podes fazer um raio-x, mas não é um sítio bom para os italianos que lá vivem. Tem que ir para Palermo, para a Sicília. Portanto, a confluência destas histórias todas, quando eu as fui encontrando, percebi obviamente que não era só mais uma reportagem, porque este livro nem sequer é só sobre refugiados, é também como é que uma população europeia, branca, sem guerra, normal, se vê no meio de uma guerra mediática em que eles são descritos como... Eu falo isso, não é? Ou Hitlers ou Gandhis, não é? As pessoas que não querem os migrantes são Hitlers e os que os recebem em casa são Gandhis, e pronto, e depois cria-se um problema das pessoas acharem que, pois, eles são os bonzinhos porque recebem, mas eu não posso receber porque o que as pessoas não sabem é que Roma ainda me deve não sei quanto dinheiro, o Estado, porque eu perdi um barco. Há sempre estas histórias por trás que eu achei muito fascinantes, portanto, respondendo à pergunta da Sofia de uma forma mais direta, só quando fui lá mais vezes e percebi estes subplots, estás a ver? Tipo, tens uma plot grande e depois tens várias linhas de narrativa em que tu percebes que é denso o suficiente para escrever um livro, porque nem tudo é. Há reportagens que, pronto, que finalizam ali porque é um evento específico naquele ano mas as migrações eu podia escrever outro amanhã e outro, porque há mesmo muita coisa para escrever. Muito obrigada. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, meninas. A Tinta da China continua à espera dos novos projetos de ambas. Nós a seguir vamos ali para o pavilhão, aqui já para o pavilhão da Tinta da China, onde a Sónia e a Ana vão assinar livros a quem tiver o bom gosto de escrever. Muito obrigada a todos.